Vamos lá, pessoal, fazer a preparação agora do reagente, certo? No caso, o combustível sólido que vai dentro do motor do foguete. Os motores estão aqui. Hoje eu vou tentar lançar dois foguetes, são aqueles dois que eu mostrei nos shorts. É o feito com papel, e aquele que eu tentei lançar semana passada e não deu certo. Vamos ver se com esse combustível novo que ele vai funcionar. Qual que é a ideia? Eu estou aqui com o nitrato de potássio, certo? Eu tenho 65 gramas de nitrato de potássio. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir mostrar a vocês. Um brilho muito forte em cima da balança, né? Minha balança está meio danificada, mas você dá umas batidas nela que ela volta a funcionar. Aí. Tá dando 66 aí. Então, tá na média. Açúcar, 35 gramas. Esse aqui já deu 38, a balança não tá lá uma precisão absurda, mas é mais ou menos isso aí mesmo. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que das outras vezes, vou ajustar um pouco melhor a câmera aqui, eu estava utilizando açúcar de confeiteiro, açúcar refinado. E o açúcar refinado ele tem amido na composição. E eu estava suspeitando que esse amido estava atrapalhando na reação química. O que eu vou fazer dessa vez? Eu vou utilizar o açúcar cristal normal, açúcar de cozinha, certo? Junto com o nitrato de potássio. Só que esse açúcar aqui é grosso, então eu tenho que triturar ele. Então como é que eu vou fazer isso? Graças ao patrocínio do meu amigo Aderbal aí, ó, liquidificador. E aí vai ser processado no liquidificador. Vou colocar os dois reagentes aqui dentro, os dois componentes ali, aqui dentro do liquidificador. Vou bater. É bom que o liquidificador, além de triturar o nitrato e o açúcar, ele já mistura. Então ele deixa uma mistura muito mais homogênea do que eu consigo fazer misturando ele na colher. Então, o que eu vou fazer agora? Vou preparar, já está na medida certa, vou só jogar aqui dentro. Vou ligar o liquidificador e vou deixar batendo aí. Então vamos lá, vou ligar o liquidificador aqui, eu estou com a extensão, tem uma tomada aqui do lado. E vamos botar para triturar esse combustível aí. Liguei o liquidificador, vou abrir o copo dele aqui, botar o açúcar. E o nitrato de potássio. Agora fechar o liquidificador e deixar bater. Fechado. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Rapaz, eu já vou dar uma dica a vocês. Quando vocês fizerem isso, não vão abrindo e botando o nariz em cima não, porque o cheiro que sai dali é do mal, viu? Dá pra triturar mais. Bom, pelo menos olhando assim parece que ficou bom. Vou mostrar a vocês aqui. Parece estar um pó bem dissolvido aí, ó. Bem fino, bem homogêneo. Vamos ver no que é que vai dar.
Terminei aqui, então tá aqui a mistura, pó bem fininho. E agora eu vou transferir essa mistura para o copinho aqui e vou fazer o abastecimento nos motores, certo? Esses motores aqui eu não sei se eu deixei bem claro da última vez que eu mostrei eles. Eles são basicamente um cano de 20 milímetros, certo? Ele tem 20 milímetros de diâmetro. O copo caiu aqui. Ele tem 20 milímetros de diâmetro. Ele tem um cap de 20 milímetros também para encaixar no cano. Esse furo aqui, ele tem que ser no centro do cap. Esse aqui não está bem no centro não, mas o quanto mais no centro você conseguir fazer, melhor. E esse furo ele tem 7 milímetros, certo? Como o PVC é difícil de furar, você fura com a broca mais fininha que você tiver e aí você vai alargando o furo, certo? E esse cano ele tem 10 centímetros de comprimento. Com o cap, a área útil do cano vai ficar uns 8 centímetros e meio, 7 centímetros e meio, mais ou menos isso aí. Porque o cap aqui ele leva uma parte da área útil do cano, né? Mas o cano é cortado com 10 centímetros de comprimento. E aí eu vou transferir esse reagente para o copo e vou fazer o processo de abastecimento que eu já mostrei no último vídeo, então não vou mostrar de novo. A ideia era mostrar para vocês a mistura do reagente e depois voltar só na hora que fosse lançar o foguete, mas ficou tão legal que eu vou mostrar aqui para vocês. Ficou um pó muito fino e eu acredito que quanto mais fino o pó esteja, melhor será a reação. Então eu vou mexer com a colher. É um pó muito fino, um pozinho que parece goma, sabe? Muito fino, e eu acho que isso aqui vai deixar a reação muito mais potente. E agora eu acredito que inclusive aquele foguete que quase voou da última vez, agora ele sai do chão, mesmo ele estando muito mais pesado que o foguete de papel. Vamos lá, fazer a terceira tentativa de lançamento. A segunda tentativa desse foguete aí. Você pode ver que eu estou num ambiente diferente. Hoje eu não estou na casa da minha avó, hoje eu estou na minha casa. É um ambiente menor, mas considerando que os foguetes nem saíram do lugar, eu acho que não faz tanta diferença ser lá ou ser aqui. Então ele já está posicionado ali, já está devidamente carregado. Eu vou só ignizar ele, se essa palavra existe, né? Enfim, vou acender o combustível sólido e vamos ver no que dá. O motor é novo e já está usando aquele combustível feito com açúcar, cristal e nitrato de potássio triturados juntos no liquidificador, certo? Então vamos lá. Eu vou reposicionar o celular aqui numa posição que consiga pegar uma possível trajetória do foguete caso ele saia voando. E agora eu vou acender. E mais uma vez não saiu do canto. Tá começando a chover agora, então eu vou parar por aqui. Tem outro foguete para testar lá ainda, o foguete de papel. E aí quando parar de chover 100% eu testo outro foguete. Aqui eu estava agora recarregando o motor desse foguete aqui que eu fiz de papel e eu percebi um erro de projeto. Quando eu fui fazer esse tubo de papel, eu enrolei ele num tubo de PVC de 20 milímetros, certo? Só que eu não imaginei que quando eu faço o motor, eu passo uma fita aqui. E essa fita deixa o tubo com mais de 20 milímetros. Ou seja, se eu fizesse um motor convencional que eu já vinha fazendo, o motor não ia encaixar aqui dentro. Então eu tive que procurar outra alternativa. Eu vim com essa cola. Aqui. Passei aqui na beirada do cano, certo? Toda a parede do cano. Com cuidado para não pegar no combustível que está lá dentro. E aí eu colei o alumínio aqui em cima. Então você vê que não fica quase rebarba aqui para o lado. Então com isso eu consigo encaixar o motor
aqui no fundo do foguete, ó. Ele vai encaixar um pouco de rigidez, isso é normal, é até bom. Mas agora eu consigo encaixar o motor aqui. E o motor é igual, certo? O motor desse foguete aqui, mesmo que ele sendo de papel, o motor é igual. O motor é igual ao motor do foguete feito de PVC. Vamos lá, última tentativa de lançamento. Vai ser agora com o foguete de papel, enfim. Parou de chover, passou mais ou menos 1h30 chovendo aqui, então só agora eu vou conseguir fazer esse lançamento. O motor ainda está lacrado aqui, eu vou tirar o lacre do motor, vou posicionar no guia ali e aí vamos ver o que dá. Agora eu vou acender. E pela primeira vez eu tive um foguete, enfim, saindo do chão. Vamos ver o que é que aconteceu aqui. Tá muito quente, o papel tá muito quente. A fumaça tá no meio do mundo aí, ó. O cap soltou na mão aqui. Mas enfim, o foguete saiu do lugar. Não voou o tanto que eu queria, mas já é algum progresso. Só mostrar aqui. Esse aqui foi o foguete que eu tentei lançar primeiro. Tá aqui o motor dele. Tá aqui o segundo foguete. Olha a fumaça que fez. Tá para o lado de lá. E aqui o estrago que fez na grama, né? Esse foguete ele saiu daqui e veio parar aqui. Ele andou uns, sei lá, 2 metros. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos isso, mais ou menos uns 2 metros. A minha expectativa é que ele passasse para lá, inclusive, mas não passou não. Eu acredito que agora não se trate mais de peso, porque isso aqui está muito leve, isso aqui é muito leve, ó, caiu até a tapinha ali o cap. Mas se trate mesmo de potência. Tá faltando potência nesse motor aqui. Ele aqueceu muito, tá muito quente aqui, ó. Derreteu o PVC. Eu senti mais potência nesse combustível feito com o açúcar cristal, porém ainda assim falta potência para esse foguete subir. Não sei se falta potência por conta do combustível ou se falta potência porque eu estou fazendo o motor errado. Não sei se... Olha só, a vedação de alumínio segurou bem. Tá muito quente isso aqui. Muito quente. Não consigo nem segurar. O foguete, como o foguete em si não foi muito danificado não. Acho que teve um vazamentozinho aqui, ó, deu uma queimada no papel. Mas isso é coisa básica. O furo do cap aqui eu estou trabalhando com 7 milímetros. Eu estou pensando em reduzir esse furo, deixar esse furo mais fino. Para ver o que acontece, né? Esse cap aqui já está frio, foi do outro lançamento lá. Então, é realmente ir testando e aperfeiçoando para ver se esse foguete sai voando por aí. Como não pode faltar, né? Já que sobrou reagente, a gente não tem mais foguete para lançar. Vamos fazer o quê? Queimar o reagente que sobrou.